Olá, 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 almas lindas! Excelente segunda-feira! Bora lá esperar o Instagram avisar todo mundo. Excelente segunda-feira e que a sua segunda já esteja sendo maravilhosa, né, gente? Porque nós estamos aí, André entrou. Vamos lá. Aguardando a André entrar aqui comigo. Vamos lá. Ah, excelente dia! Tudo bem? Excelente, ótimo dia para você, para todos. Deixa eu só colocar o microfone para não dar muito eco. Então, tô aqui. E aí, meu amigão, bom, ótimo dia. Como é que tá A gente já se nossos falou hoje. preparativos? A gente passou a manhã reunidas aqui para falar sobre a criança interior, né? Para a gente aprofundar no tema e para a gente acabar de preparar o material com muito carinho, porque o conteúdo é bom. E uma das coisas que a gente estava falando foi: será que vai dar tempo? Porque tem tanta informação boa e só 2 dias. A gente vai ter que ficar se segurando um pouco, né? A gente nem fala. Ah, não, a gente fala pouco, né? Só que a gente tem que lembrar de deixar espaço, né? Porque a gente sabe que quando a gente lida com criança interior, a gente lida com coisas muito antigas, né? Que precisam serem tocadas com muito carinho, com muita atenção. E a ideia, como você mesmo falou na nossa reunião hoje de manhã, né? Não é só trazer o problema à tona, e aí, o que que a pessoa faz com aquilo, né? É curar, é tratar, né? Exatamente. A preocupação maior nossa é sempre, ok, nós vamos mexer, e aí? É? E essa é a Uhum. grande preocupação que vocês têm que ter sempre quando vocês fazem algum treinamento, algum workshop. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está muito preparada. Ela vai lá, ela mexe, escarafuncha, traz tudo à tona, sua sombra, os seus traumas, e aí? Essa pessoa está Uhum. preparada para te auxiliar neste processo? É isso que a gente tem que sempre pensar. Será que essas pessoas estão preparadas para isso? Então, sempre façam treinamentos, cursos com pessoas que você confie, que você sabe quem é, que você sabe que se você precisar entrar em alguma situação, uma vez, Andréia, eu estava dando aula em Campinas e eu estava realmente falando sobre a criança interior, né? E era presencial. E aí, depois, na hora do intervalo, o pessoal saiu para tomar um café, e eu sempre fico ali dentro da sala e tal. Veio uma moça conversar comigo, e assim, ó, foi quando eu toquei no assunto da gravidez, né? Ou seja, nós estávamos lá dentro da barriga, foi eu tocar no Uhum. assunto da gravidez, ela empipocou inteirinha. Na Mas hora, assim, né? foi instantâneo, foi uma coisa muito impressionante. E ela falou: eu estou me coçando inteira e eu não sei o porquê. Falei: então vem cá, senta aqui, que agora nós vamos entender o porquê. E aí foi nesse processo todo, trouxemos à tona o que aconteceu e a gente já se resolveu ali mesmo. Até o término da aula, ela já estava sem mancha nenhuma, sem marca nenhuma, já não estava mais coçando. Então, é assim, não é uma responsabilidade muito grande a gente trabalhar com Sim, criança ou com interno, né, com esse inconsciente, porque muita coisa vem à tona, né? sim, sim, muita coisa vem, e aí foi legal você tocar, porque a gente falava, um dos aspectos desta mentoria que nós vamos fazer é justamente trabalhar com a emoção condensada e que manifesta no corpo físico. Então, o que que é essa alergia emocionalmente falando? Por que que essa criança traz essa questão da alergia para o adulto? Não vai falar só do emocional, um adulto raivoso, preocupado, egoísta, ciumento, não é só esse aspecto que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar também a metafísica da saúde, né? E tem prática para isso, que a gente vai deixar e vai estar junto ali na terça para resolver na quinta, né? Então é É, importante a gente perceber que nem tudo é o que parece ser, né?
É interessante, né? Não sei se os nossos amigos aqui sabem, mas, por exemplo, crises respiratórias, principalmente asma e bronquite, ela não é uma doença de adulto. Ela é algo que foi acionado lá da criança. A criança que tem asma, que tem a bronquite, que tem, né, esses problemas respiratórios, e a gente pode até falar disso, né, lá dependendo como que o pessoal for interagindo com a gente, né, na Uhum. nossa mentoria. Mas o adulto, essa doença é infantil, essa doença é de criança. O adulto não tem que ter bronquite. Lógico, você falar isso para um médico, ele vai falar, vocês estão ficando louca. Mas nós estamos falando de uma parte emocional, da metafísica realmente, da parte Uhum. emocional, que nós regredimos adultos para essas fases e a gente traz naquele momento. É muito interessante e funciona, que é uma coisa muito legal, né, Andréia? Não, a gente sente na pele, né? Porque tanto eu quanto você, nós já fizemos muitos cursos desta área de criança interior. Então a gente sabe o reflexo disso aqui para o adulto. E este curso que a gente vai fazer agora, dia 15 e 17, amanhã e quinta-feira, ele está sendo cuidado para que a pessoa perceba, porque não é só resgatar o que dói. A gente precisa resgatar também o lado bom da criança, né? Porque senão a gente vai ficar falando de dor. E tem também a questão da alegria, que é muito importante a gente ter esta visão do mundo hoje com a alegria da criança, né? A gente se É. compreender, vale a pena, né? Eu Já, sou já suspeita que a falar, mas eu muitas, gosto muito. já que muitas vezes nós vamos regredir a nossa infância, que seja para a parte boa, né? Também, que seja aquela parte que pula feliz quando vê um sorvete colorido, que aliás o meu preferido são aqueles azuis, céu azul, né? Que pula feliz quando tem o sorvete, brigadeiro, que sabe aproveitar a vida com mais espontaneidade, né? E é muito Muito legal essa. interessante. Ô, André, eu vou contar uma história que eu nem sei se eu contei, acho que meus alunos também nem sabem dessa história, uma coisa particular minha. Eu estava falando da bronquite, eu lembrei, eu fui uma criança bronquiteira, né? Usava bombinha, etc e tal. É. E foi muito interessante que uma vez eu fui fazer um treinamento e nós estávamos num lugar longe, né? Era longe de hospital, de farmácia, era um lugar afastado, né? E nós dormíamos lá, era uma imersão realmente. E neste lugar tinha algo que a gente tinha que fazer, né? Uma dinâmica que a gente fazia diante de uma fogueira. Ninguém ia passar por cima da fogueira, não é nada disso, não. Era uma fogueira em si, uma fogueira. Olha como que é a mente. Olha como que a mente regride sem a gente perceber. Naquele Sim. momento, eu lembrei da minha época de infância com os meus avós, das festas juninas, né, que era tão gostoso, ficava tocando violão nas festas juninas ali, reunia a família inteira, subia o mastro, e bombinha daqui, bombinha dali que a criançada adora, etc e tal. E foi muito interessante. E nesse dia eu fui dormir, eu acordei 5 horas da manhã com uma crise de falta de ar muito grande. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso agora? Porque para ir para o hospital, né, longe pra caramba, vou ter que mobilizar Longe. alguém, né? Como é que eu vou fazer? Para pedir na farmácia alguma coisa, eu nem lembrava mais nome de bombinha que eu usava, medicação, eu nem sabia mais o que fazer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou meditar. Eu saí 5 horas da manhã, fiquei lá embaixo de uma árvore e fui meditar. E entrei em contato, Andréia, olha a lembrança que veio neste momento. Nesta época de festa junina que nós tínhamos, eu era asmática, né? Eu era bronquiteira. Então eu É. lembro que o meu avô comprava bombinha para todo mundo, aquele cheiro de pólvora. E durante a minha meditação, eu senti o cheiro da pólvora. E aí Uhum. eu lembro das minhas tias falando assim para minha mãe: hoje essa menina vai te dar trabalho, porque eu não Você dormia de gravou. madrugada, né? Então assim, aquela sensação de rejeição, de abandono, de dar trabalho para minha mãe, etc, veio muito à tona naquele momento. Ainda bem que eu já tinha os decretos, né? Comecei a fazer decretos, comecei a limpar, limpei, 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 limpei e passou. Fui lá, tomei meu banho, desci para tomar café e ninguém percebeu o que aconteceu comigo. Na verdade, curou por causa. Então, assim, pessoal, o que eu tô querendo dizer para vocês? Na mentoria, no primeiro dia que vai ser amanhã, nós vamos falar dessa parte emocional. Mas na quinta-feira, nós vamos falar dessa parte emocional que traz para o físico.
Porque naquele momento a falta de ar que eu estava não era física, nada tinha acontecido para atacar nada no meu pulmão. Foi uma lembrança, uma memória que a minha mente regrediu aquela fase e trouxe naquele momento. Só que não traz a memória em si, ela só traz a sensação. Então a gente acredita que você está tendo aquela dor naquele momento, mas essa dor está vindo por uma causa emocional. Você trata a causa emocional, acaba a dor. Então esse trabalho é tão rico e ele é tão profundo que vocês não têm noção de o quanto é importante, né? Às vezes ele parece, fala, poxa, mas criança, eu já sou adulto, já tenho 40, 50, 30 anos, o que eu tenho que tratar a criança? Lê do engano, aí, né? Eu lembro de uma ocasião em que numa das aulas, estava em aula, e online até foi essa aula, que a professora é do Rio de Janeiro, e ela deu uma condução, deu uma meditação, e de repente eu comecei a perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo, né? Começou a brotar aquela crise de ansiedade e eu sempre fui muito acelerada, muito ansiosa, mas depois do falecimento do meu pai, foi a única fase da vida que eu lembro de ter que tomar remédio tarja preta, porque disparava umas crises de ansiedade, de dor no peito, deu ir para o hospital achando que estava infartando, né? Aí o médico falou, olha, você precisa de ajuda, né? Você tem que assumir que você está com isso, porque senão vai virar daqui a pouco uma crise de pânico, aí complica um pouco mais. E foi o que aconteceu, e por uns meses, mas foi bem curto o tempo do tratamento. Só que daí eu comecei a trabalhar a mentoria da criança interior, comecei a fazer cursos, e numa das meditações, eu ouvi a frase nítida e clara, uma tia-avó, irmã do meu avô, bem senhora já, e ela sempre foi muito espiritualizada, mas bastante. E eu ouvi ela comentando com a minha mãe de que eu não duraria muito tempo, eu não teria uma vida muito longa, que a minha vida física seria curta. Mas o que é curto? Comparado à minha bisavó, que morreu com 103 anos, então se eu viver 80 é curta, porque ela viveu bem mais que eu. Aí, comparada a uma tia que viveu 40 anos, se eu viver 80, tá longa a minha vida. Então, depende. Só que uma criança não entende isso, não tem este parâmetro de tempo, de comparação, o que é curto, o que é longo, o que é médio prazo. E aí eu fiquei com aquilo, e aquilo gerou uma ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e agora. Porque o tempo é curto, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Quando eu ouvi aquela tia falando, e na época ela ainda era viva, passou um tempinho, eu fui conversar com ela e eu vi que não era a minha cabeça, que ela tinha falado mesmo, né? Uhum. E aí ficou claro para mim que era uma ideia que ela teve, um pensamento que ela teve, que ela comentou e aquilo calou na minha alma porque mexeu com o meu emocional. Se mexeu com o emocional, né? Eu congelei, né? Eu congelei aquela informação em mim. E aí eu comecei a liberar, falei, não, peraí, não é assim que funciona, né? Se eu tiver que viver 20 anos, que sejam os melhores 20 anos da minha vida, que eu faça as coisas de uma maneira bem feita, não é a quantidade, é a qualidade. E no fim passou, já tô com quase 54 e tá tranquilo, entendeu? Mas é uma coisa assim que a gente capta, a criança pega a emoção do nada, né? Você acha que a criança não está prestando atenção porque era uma conversa de adultos e eu peguei aquilo lá para mim, aceitei como uma verdade absoluta e que carreguei por muitos anos, até que eu fui administrando tudo isso, né? Então a gente tem coisa para trabalhar. E o mais interessante é que a gente não se lembra, isso que as pessoas precisam entender, assim, ó, mas não, a lembrança não vem, porque a lembrança fica defendida dentro do nosso aparelho psíquico. O que vem é só a sensação. É a sensação de morte, é a sensação de ansiedade, é a sensação de falta de ar, é a sensação de que, tá difícil, é angústia, a tristeza. Você não sabe nem de onde está vindo. Mas isso está vindo de uma lembrança emocional que está no teu inconsciente, mas que não está sendo acessada por você neste momento. Mas aquela lembrança lá, ela está vibrando em frequências, ou seja, está mudando o teu comportamento hoje.
né? Então, muitas vezes a gente não vive plenamente feliz ou não vive plenamente por coisas que foram vividas lá atrás e está guardada no nosso inconsciente, da nossa criança. Uhum. E muitas vezes, pessoal, é uma lembrança errada das coisas que aconteceu. E o que é certo e o que é errado? É que a nossa visão da realidade é a nossa visão com os nossos olhos, né? Com os nossos ouvidos. Então, aquilo é real para mim. Nem sempre a realidade mesmo que está acontecendo do lado de fora é aquela que eu estou interpretando. Mas a minha interpretação fica gravada em mim. Então eu preciso trabalhar essa interpretação das situações. Não é acusando o outro. Ah, meu pai, tá vendo essa tia? Tinha que falar alguma coisa? Não é a tia, é a interpretação que a criança teve daquele fato. Por isso que não existe lá fora. Somos tudo é uma relação nossa. Ai, Sandra, mas a criança ela não tem essa noção. Mas o adulto agora tem. Então agora é sua responsabilidade cuidar da tua criança, não é de mais ninguém. Então não adianta você, adulto, acreditar que os outros têm que suprir você, porque você não foi suprido lá atrás, ou te dar amor e carinho porque você não teve lá atrás. É a tua responsabilidade você cuidar de você cuidar da tua criança, não é de ninguém mais. Sim, mas a gente pode transformar isso numa coisa leve, porque eu digo que eu percebo muito, quando a gente se propõe a trabalhar com a criança interior, tem muita informação que vem assim intuitivamente, que vem por sonhos, e é gostoso, porque às vezes, só o fato de você falar, não, eu vou trabalhar esta criança, eu vou trabalhar esta cura, você acolhe o teu problema, você diz que tem alguma coisa a ser trabalhado, e aí há uma manifestação. E esta criança precisa de um acolhimento, ela precisa se sentir acolhida, precisa se sentir reconhecida, ela precisa que você olhe no colo, que você olhe nos olhos, pegue no colo e diga, olha, tá tudo bem, a gente vai resolver isso juntas. Porque o adulto que eu sou hoje foi a criança que você é ainda, né? Tá ali. Exatamente. E a gente resolve isso, calma. Tudo tem um tempo, porque como você falou, é o sentido que eu dou. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? Aquela frase da minha tia me assustou. Aquela ideia da fogueira te assustou. Mas não é você, a Sandra, com a sua idade que está assustada. É a criança lá atrás que estava preocupada porque um adulto falou que ela ia ter uma crise asmática, né? E é tão interessante, né, Andréia, que às vezes a gente ouve falar, né? Os grupos de WhatsApp, que um fala isso, outro fala aquilo, chega às vezes até em terapia para mim, né? Ou paciente, teve uma confusão no grupo de WhatsApp. E aí você começa a olhar aquilo, isso acontece em empresas, isso acontece em família. Você vê e fala assim, gente, parece um bando de crianças da quinta série disputando quem sabe mais, ou quem briga mais com o outro, ou quem tem a pior doença. Parece eu falo de quinta série, não é julgamento, tá? É pela imaturidade do adulto perto de uma criança de terceira série, segunda série, né? Parece um bando de crianças brigando entre si que não cabe dentro deste adulto hoje em dia. E a gente começa a entender o quanto nós estamos numa sociedade infantilizada, né? Por não querer entrar em contato com a tua criança e cuidar da tua criança interior. Mas é o que a Andréa falou, depois que a gente começa a acessar, a gente consegue trazer a leveza da criança. E aí você consegue dar risada dos seus erros, você consegue levar a vida mais leve, você cai e dá risada, por mais que todo mundo esteja rindo da tua cara, você tá rindo também, e levanta, e vamos lá, e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, você não vai se sentir ofendida e nem, ai meu Deus, que vergonha. Não, por quê? Porque você já está resolvida na sua situação. Então é muito gostoso fazer esse trabalho. Sim, sim, é um trabalho muito gostoso e é um trabalho duradouro. Porque às vezes você fala assim, eu resolvi uma questão com a criança interior, eu não preciso mais fazer nada. Na verdade, você resolveu uma questão, duas questões, e aí as posturas do dia a dia vão te mostrando se você, de fato, tem mais coisa para resolver. E a criança, como eu disse da outra vez, a criança está brincando de esconde-esconde com você, a criança gosta de brincar,
E quando você entra na brincadeira e transforma aquilo com leveza, fica muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Por isso essa alegria do dar risada. Daí a gente para de querer provar que, eu falei isso para você. Mas você não falou, falei, quer ver? Ó, eu escrevi, tá no WhatsApp. A gente para de querer provar que a gente tem a razão o tempo todo, que a gente tá certo o tempo todo. Fala, tudo bem, ó, eu falei. Se você não gravou, tá tudo certo. Peraí, ó, eu vou falar de novo, presta atenção. E, gente, a Andréia faz muito isso, viu? Porque eu sou completamente avoada, né? A Andréia fala, Sandra, eu já falei isso pra você, mas eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. E ela fala com tanta tranquilidade, com tanto amor, com tanto carinho, né? Essa é minha amiga que eu amo tanto. Gratidão, viu, pelo teu carinho. Eu que agradeço. Antes eu fazia esse tipo de desafio, vinha muito para mim, as pessoas em que eu tinha que repetir a mesma coisa 10 vezes. Eu falava, meu Deus do céu, eu achava que o problema era eu não sou clara o suficiente para falar, eu preciso trabalhar isso para mim. Eu vou fazer um curso de, como é que fala, de comunicação verbal, né, não verbal. Eu vou fazer cursos assim, né, para me expressar. Daí eu comecei a perceber, eu falei, não tá em mim. Tá no outro que não tá abrindo os ouvidos para me entender, e a maneira de ser do outro. Aí quando eu entendi, mas isso eu entendi através da criança, né? Eu falei, tá, tudo bem. Vamos deixar a coisa leve, em vez de eu ficar brigando, ó, eu já falei, presta atenção, procura aí, né? Peraí, vamos lá, eu falo de novo e tá tudo certo, vamos lá. É isso mesmo, muito bom. Trazer essa leveza é sempre muito bom para a vida, né? Para que não fique muito carregado, né? Pesado, né? Que a gente diminui a frequência e a gente atrai qualquer coisa ruim, negativa. Então a leveza faz com que a gente esteja sempre bem para cima, tá tudo certo, deixa aí, porque o que traz pesado pra gente, né? O ego, né? Então quando a gente traz leveza, o ego não tá participando muito da situação. Então fica muito mais leve para nós, muito bom, excelente. Mas nós temos um convite, né, Andréia? Sim. Convidar as pessoas para participarem deste curso, ainda tem vaga, está em aberto ainda a inscrição. E vai ser de terça e quinta agora, 15 e 17, às 19h30. Como a gente vai fazer ao vivo, num grupo fechado de Facebook. Então você se inscreve, recebe o link, participa do grupo. E aí a gente vai desenvolver este assunto. Vai ter meditação, vai ter teoria, vai ter prática, lição de casa, que criança adora uma lição. E depois a gente volta na quinta para corrigir essa lição. A gente volta na quinta para fazer o fechamento de tudo isso, né? Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo, é das 19h30 às 20h30. Pessoal que está perguntando, dá para dividir, gente? Entra lá no link, dá para você dividir até em 12 vezes, vai ficar pouquinho por mês, algo que você consegue trabalhar em você, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho o link aqui, mas o link está aí no seu... Isso, o link tá aqui nos meus stories, o link também tá na minha bio, da Andréia também, tá na bio da Andréia. Então, gente, fica o nosso convite, é um trabalho sério, é um trabalho com muito embasamento, tá? Embasamento científico, embasamento das nossas vivências já, né, como terapeutas há muito tempo. Então, fiquem tranquilos, vocês estarão seguros, tá? Se precisar da gente depois, nós estamos aqui para auxiliá-los, fiquem tranquilos, confiem em nós, que nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo, né, André? Certamente, certamente, tá? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, depois escreve aqui nas postagens nossas, na minha, o meu Insta tá andrea.verzegnassi, e pode entrar em contato que a gente vai explicar dar mais informações, preciso for. Bom? Isso mesmo. Sandra, tá gratidão ótimo. pelo convite, pela parceria, e a gente se vê depois. Isso aí. Gratidão, Andréia. Gratidão a todos. Aguardamos vocês junto com a gente amanhã às 19h30. Um beijo no coração. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.